Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa geração de conteúdo nas mídias. Hoje a gente estreia mais um quadro para você que é nosso cliente, que nos acompanha nas redes sociais, que é o LA Solutions, onde a gente fala um pouco das soluções, tanto para portfólio, crédito, investimento, serviços, enfim, tudo aquilo que envolve aliar serviços, aliar investimentos que a gente tem hoje aqui no nosso portfólio. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Miranda, sócio estrategista, e esse é o LA Solutions. E para essa primeira edição do LA Solution, meu fiel escudeiro aqui que divide o palco comigo das lives mensais, Paulo Pedroso, sócio fundador da LA. Obrigado, Paulo, aí por ceder mais um pouco aí do horário na sua agenda para bater esse papo comigo. Que isso, é sempre importante a gente dedicar um tempo aqui para passar para os nossos clientes, para aquelas pessoas aí que querem entender um pouquinho do que a LA faz, sobre as estratégias que a gente utiliza, os produtos, os ativos aqui que a gente gosta de incorporar no portfólio dos nossos clientes. Paulo, a gente sempre faz aquela live de fechamento, onde a gente faz um resumão de tudo que aconteceu no mês. Então, para você que nos acompanha aí, vai o puxão de orelha. Se não acompanhou, acompanha aí, vai estar no nosso YouTube, também vai estar nas nossas mídias. Então, o foco aqui, na verdade, não é a gente falar muito do macro. Eu acho que o foco aqui é, de fato, a gente falar das soluções que a LA Investimento provê para os clientes. Seja ele qual for o perfil, qual for o segmento dele. Obviamente, a gente vai, né, tentando pincelar para que fique aqui de um modo que seja a explicação cabível, né, para qualquer perfil, vamos dizer, de cliente. Mas eu quero que a gente vá direto ao ponto ali para o cliente entender aonde que a gente está colocando a mão, seja numa solução de investimento, num crédito, num fundo, um serviço, seja como for. Então eu já quero começar o seguinte, ao longo da semana eu fiz algumas perguntas para alguns clientes que eu fiz um atendimento de algumas dores e eu acho que isso vai ser mais assertivo no que a gente vai tratar aqui. Então, de resumo muito rápido, Selic 14,25, inflação batendo recorde, a gente viu aí em fevereiro 1,31, a gente não viu esse recorde de inflação em fevereiro desde 2003, e eu acho que a pergunta que a gente mais recebe é, Guilherme, taxa está subindo, o dólar deu uma segurada ali, 5,75, mas eu ainda estou naquele momento que eu fico, cara, o que eu faço? Onde que eu aloco? Onde está a oportunidade? Onde está o risco? Então eu separei em alguns blocos para te fazer essa pergunta, para ficar até mais fácil do entendimento dos nossos investidores. A primeira pergunta que, unanimamente, eu recebi de quase todos os clientes é: Guilherme, 14,25, aonde está a oportunidade? Como eu me aloco? Aonde eu sobrealoco? Aonde eu tiro o pé? Então, de modo um pouco mais macro, falando um pouco de alocação, percentual e produto, aonde estão as oportunidades que essa subida da taxa para 14,25? Então vamos lá, acho que assim, dividindo pelo perfil, principalmente, assim, partindo do pressuposto que a gente normalmente atende aquele cliente com perfil conservador, você tem aquele cliente que busca uma alocação mais de curto prazo, então a alocação tática ali de caixa, principalmente, as empresas que a gente atende, elas buscam esse perfil de alocação aí de curto prazo, então não tem muito segredo, você vai buscar bons ativos ali, pós-fixados que acompanham o CDI, busca um prêmio acima do CDI, que ele vai estar muito bem assistido e ganhando um volume de dinheiro ali, que a última vez que nós vimos foi lá no governo Dilma lá atrás. Agora, pensando num portfólio com perfil de ganho de capital ou um portfólio com perfil de renda, hoje a gente encontra excelentes oportunidades com títulos de renda fixa com taxa pré-fixada. Obviamente que o governo ele vai ter que fazer alguma coisa aqui para reduzir o impacto dos juros nas contas. Então, se eu utilizar alguns ativos pré-fixados para você ter condições de travar boas taxas por mais tempo, é extremamente interessante, da mesma forma que aqueles ativos híbridos que pagam inflação mais uma taxa pré-fixada também cabem muito bem para esse perfil ali de médio e longo prazo. Eu acho que até, aproveitando isso que você disse de taxa, né? A gente não gosta muito de falar sobre taxa, porque, enfim, cada cliente tem uma sensibilidade para taxa, cada produto tem, mas eu sempre recebo algumas perguntas do cliente falando assim, Guilherme, eu não consigo muitas vezes identificar o que um ativo AAA ou de um risco considerado, né, um pouco mais seguro por vocês é uma taxa justa. E a gente sempre compara isso com os títulos públicos, obviamente. Então a gente viu o título público, por exemplo, falando da NTNB, os vértices mais longos, pagando ali na casa de NTNB mais 7, vamos dizer. E aí, obviamente, quando a gente pega um ativo AAA, eu falo para o cliente que uma taxa entre 7, 8, 8,5 é um ativo que muitas vezes ele pode ser considerado AAA. O que eu quero que você explique aqui para os nossos clientes é: quando a gente fala de inflação a gente não está vendo só o momento agora, né? A gente já viu o governo passando ali projeção de taxa para 2026 já acima da meta, lembrando que a meta é 3%, a gente pode ter um upside ali até o teto, né, de 4,5%, a gente já está falando de 5,10, 5 e alguma coisa. Então, só recapitulando, ainda faz sentido o cliente que ele tem uma visão de um pouco mais longo prazo, 2, 3 anos, tá nesses ativos IPCA+, porque a gente está vivendo um momento que, vamos dizer assim, é historicamente um recorde, essa atratividade do IPCA+. Com certeza, se você for analisar as últimas janelas de tempo aí, 10
10 anos, 15 anos, 20 anos, os títulos indexados à inflação aqui no Brasil, principalmente ali com 6, 7% ali de juro real, eles historicamente têm batido quase todas as classes de ativos. Então, a não ser em janelas específicas, você tem ativos dolarizados aqui que performaram muito bem. Então, olhando para um cliente que tem um horizonte ali de médio e longo prazo, esses ativos têm um prêmio de risco muito interessante, até porque a gente tem o último almoço, um dos poucos almoços grátis aqui no Brasil, que é ter isenção de imposto de renda para esse perfil de ativo, né? Então, o governo está buscando formas e formas de arrecadar mais dinheiro, e isso para o investidor, pessoa física aqui no Brasil, de fato é uma vantagem competitiva extremamente interessante em comparação com outras classes e oportunidades de investimentos que você vai ser tributado ali em pelo menos 15%. Legal. Paulo, partindo agora para um segundo tema, acho que é muito do perfil dos nossos investidores e dos nossos clientes lá da LIA seriam um pouco mais, né, patrimonialistas, ou seja, buscarem ali aquisição de imóveis, de fazenda, de terra, enfim. E muitas vezes eles perguntam, Guilherme, a taxa de juros está muito alta, então o custo do dinheiro está mais alto, mas o apetite dele para comprar o imóvel, uma casa, muitas vezes não cessa. E a gente sabe que se o custo do imóvel está caro por um lado, muita gente também não vai aguentar fazer esse pagamento, vai surgir algumas barganhas no mercado. Estava até vendo recentemente agora que 48% dos imóveis, né, estão na mão de bancos hoje, né? Ou seja, os bancos estão com estoque muito grande, para o banco é muito custoso você ficar com esses imóveis. Aí por isso que a gente vê leilão, enfim, uma série de coisas. Existem algumas alternativas para esse cliente fazer essa aquisição do imóvel, que não somente o financiamento puro imobiliário. Qual seria uma dessas alternativas para o cliente que deseja fazer aquisição de imóvel e está com um pouco mais de capital para fazer essa movimentação? São dois perfis aqui. Normalmente, quando o juro está muito alto, que é esse cenário que a gente está vivendo hoje, você tem uma desaceleração da economia, né? E isso impacta diretamente o segmento imobiliário. Normalmente, você tem um custo de financiamento desses imóveis alto, mas em contrapartida você encontra boas oportunidades de imóveis. Como você bem disse, aquelas pessoas ali que apertaram, ou até mesmo construtoras que estão com estoque muito alto. A Caixa Econômica, que é uma das principais financiadoras do mercado imobiliário hoje no país, tem um estoque gigantesco ali que está indo a leilão e está tendo dificuldade em alguns casos ali de escoar essa quantidade de imóveis. Então a gente tem basicamente uma opção principal, que é do sistema de habitação, que é o financiamento em que a taxa é subsidiada, que ele funciona muito bem para a pessoa física, um financiamento alongado, mas que hoje as taxas estão muito altas em comparação ali a 5, 6 anos atrás. Financiamento, a gente está falando aqui de taxas pré-fixadas de em torno de 11,5% a 13%, a depender da instituição que está fazendo esse financiamento. Por outro lado, a gente busca sempre outras alternativas ali de financiamento. Então, para a pessoa física, se o cliente tem um interesse de comprar um imóvel para si, para sua própria família, carregar ele durante muitos anos, você tem a opção ali, eventualmente, que a gente tem utilizado, de cartas de consórcios que são contempladas ali, que você consegue ter acesso a um capital também com alongado, e você precisa fazer o cálculo ali do custo da taxa de administração versus aquele prazo dessa carta. Agora, se for para imóveis que você tem, enfim, que o cliente tem a intenção de vender no curto prazo, necessariamente precisa ser o financiamento que você consegue amortizar, né? Você não tem essa possibilidade no consórcio. Então, é muito de caso a caso. Então, a gente tem uma equipe especializada hoje na LIA que busca encontrar essas oportunidades e fazer as simulações de qual compensa mais. Mas num cenário estressado que a gente está vivendo hoje, de custo financeiro muito alto, a gente tem que analisar todas as possibilidades para ver um enquadramento e o tipo de operação que o cliente tem interesse de fazer naquele momento. Paulo, acho que eu vou pegar esse gancho que você falou um pouco da operação de consórcio. Acho que ela faz até sentido em duas perguntas que eu recebi aqui, que eu acho que a gente consegue alocar essa resposta, porque é uma solução que a gente traz muito na LIA. O cliente me perguntou qual que eram as soluções que a gente tinha para aquisição de aeronave, uma vez que as principais linhas de financiamento para aeronaves são de aeronaves mais novas. Então, né, no caso desse cliente em específico, a gente sabe que é comum os clientes querem aeronave ali 2010, 2014, 2013, que já sai um pouco daquele financiamento comum, vamos dizer, que não é comum financiamento de uma aeronave, mas geralmente algumas linhas de financiamento pedem ali uma aeronave entre 5 e 8 anos. E qual que seria uma alternativa utilizando essa engenharia que a gente tem dentro do Corporate Solution, por exemplo, com o consórcio, que o cliente poderia utilizar para aquisição de uma aeronave?
uma vez que a aeronave tem um prazo de validade, né? Vamos dizer, um prazo de existência maior do que 5 anos. A depender da administradora, a gente consegue utilizar o consórcio da mesma forma que os ativos imobiliários, né? Também para aeronaves. O ponto principal é entender as regras de cada uma dessas administradoras, mas a depender do tipo de aeronave, a gente consegue enquadrar com tranquilidade, né? Diferente do leasing, que é como você disse ali, os bancos obviamente não querem ter uma garantia muito antiga, né? Porque se porventura tiver um default, um problema de pagamento ali do cliente, eles têm que tomar para si e para o próprio estoque uma aeronave muito antiga que não é tão interessante para o banco. Então acho que até a segunda parte da pergunta acho que faz sentido, porque ele falou, Guilherme, o custo do dinheiro para o produtor rural, o financiamento do produtor rural está muito caro. Muito caro, porque muitas vezes ele se endividou ao longo de 23, 24, que a gente viu que o produtor rural, a gente acompanhou de perto ali alguns clientes da LIA em 24, né, subindo um pouco seu acúmulo, né, seu índice de dívida, e ficou talvez um pouco justa a conta para 2025, e a gente sabe que a produção não pode parar, ele vai ter que tomar mais crédito, ele vai precisar de mais dinheiro para dar aquele fôlego, a gente está vendo os custos dos insumos altíssimos, e ele fala, pô Guilherme, qual que é a solução? Porque às vezes eu já estou tomado aqui, minha linha no banco está tomada, eu preciso do investimento, né, como colateral dentro do mecanismo de investimento, que seria o mais trivial, mas às vezes também o investimento está tomado ou não está com aquela folga, com a liquidez. Mas eu tenho muito imóvel, eu sou patrimonialista, eu sou fazendeiro, eu tenho ali algumas coisas. E a gente consegue muitas vezes prover uma solução para esse cliente, que é um produtor rural, que precisa de um fôlego, precisa de um recurso e tem um imóvel, mas talvez não tenha aquela linha de acesso fácil no banco. O consórcio também se aplica para esse tipo de cliente? O produtor rural ele acaba tendo poucas opções no mercado, né? Você tem a CPR, que o produtor utilizou bastante ali, que é uma linha subsidiada que hoje também está girando, tendo uma taxa ali em torno de 12% a 13%, só que é isento de IOF. A questão é que os produtores não estão em condição de ter aquele limite de crédito que normalmente eles costumavam ter no passado, né? O governo restringiu esse tipo de linha subsidiada, então isso se tornou uma parte pequena do endividamento dele. Quando a gente passa para operações de capital de giro para produtor rural, essa taxa de 11%, 12%, 13% pré-fixada, ela já pula para CDI mais 4%, CDI mais 5%, a gente está falando de um custo de 18%, 19%, até 20%. As operações de mercado de capitais, em razão do segmento do agronegócio, elas caíram bastante, principalmente por causa das RJs que aconteceram no ano passado e também no início desse ano. E eram operações mais alongadas, que o produtor tinha acesso. Contudo, eles têm regras específicas que normalmente operações de tesouraria não têm, tesouraria de banco não tem. Então, essa estratégia de emissão de dívida e mercado de capitais também foi restringida para o médio produtor rural. Estão conseguindo ali estruturar para grandes produtores, para grandes grupos. Então, acaba que o consórcio também se tornou uma veia de escoamento ali de operações para produtores rurais e também para empresas do segmento, porque a gente consegue alienar esse bem e fazer uma operação mais alongada de 120 meses para pagar e 150 meses para pagar, também com a taxa de administração diluída pelo prazo desse tempo. Obviamente que as estratégias que a gente utiliza para conseguir fazer essa contemplação, a gente olha muito para cartas contempladas, o nosso pool de cartas contempladas hoje dentro da LIA, para que a operação não seja muito longa para que finalize. Então é diferente do que o mercado está acostumado, que é fazendo lances, você precisa dispor de um capital muito grande para conseguir chegar naquele resultado, e a forma que a gente trabalha é buscar minimizar e diminuir esse prazo para ter uma efetividade maior. Acho que aqui vale até um ponto de ressalva e você explicar um pouco mais para o cliente que está vendo a gente, né, que quando a gente fala de engenharia de crédito ou uma área de corporate solution, como é uma das áreas que a gente tem da LIA, eu acho que vai muito além do crédito trivial do banco. Eu acho que a função da LIA nesse tipo de estruturação de crédito, nessa engenharia de crédito, vai muito além. É de fato a gente pensar um pouco fora da caixa, tentar viabilizar para o cliente coisas que não são triviais, que às vezes o cliente não tem acesso tão fácil ou muitas vezes não passou pela cabeça dele ou uma solução desse tipo, que às vezes, não vou dizer que o banco não tenha, mas dependendo do nível de acesso que o cliente tem, a gente sabe que a gente tem clientes grandes e nem todo cliente grande nosso, por exemplo, está no segmento corporate, está no segmento high middle. Às vezes ele está sendo atendido por um segmento varejo, mesmo sendo um cliente grande, com potencial. E a culpa não é do varejo, talvez a solução do varejo para aquele cliente não está sendo satisfatória. Eu acho que se você puder dar um resumão mais ou menos do que é essa área de Corporate Solution da LIA, qual que é o nosso fundamento? Para que existe uma área de Corporate Solution na LIA e qual que é o intuito dela em conectar o cliente à melhor solução? Eu acho que, assim, a LIA atua hoje como uma boutique financeira, né? Então, nós iniciamos lá atrás aí com o BTG Pactual como um grande parceiro.
Hoje a gente abriu o leque e trabalha com 19 bancos, 35 fundos de investimento e o grande motivo para a gente ter feito essa ampliação de leque foi trazer mais soluções para o nosso cliente pessoa jurídica, para o nosso cliente pessoa física e também para os produtores rurais. E uma grande vantagem que nós temos é analisar a documentação daquele cliente e entender no mercado financeiro quais seriam os melhores credores que poderiam acessar aquele perfil de operação que encaixaria para aquele determinado cliente. Às vezes o cliente está em 3 instituições financeiras que não são adequadas para o perfil de tamanho que ele tem, do perfil de operação que ele precisa, e cabe a nós aqui olhar para balanço, DRE, enfim, imposto de renda desse cliente para entender e direcionar para qual estratégia que é a melhor para ser seguida. Hoje a gente tem uma infinidade de credores no país, então você tem oportunidade para qualquer perfil de cliente. E falando um pouquinho de outras alternativas de funding, da mesma forma que a gente fala muito de captação de recursos para reperfilamento de dívida, para que aquele cliente ele consiga parcelas menores, né, ter um alongamento maior ali para pagar aquele endividamento. Uma outra alternativa que a gente tem trabalhado bastante é analisar o portfólio imobiliário que esse cliente tem, principalmente dos produtores rurais, aqueles produtores rurais eventualmente que estão em regiões que as terras já estão muito valorizadas, plantam ali a partir de 1.500 hectares, a gente pode olhar aquele perfil de imóveis rurais que ele tem, de repente fazer uma negociação desses imóveis rurais aqui para alguns fundos de investimento, enfim, até para o próprio banco, e para que ele tenha recurso suficiente para comprar terras maiores em outras regiões e consiga ampliar o seu próprio negócio. Perfeito. Pô, Paulo, acho que é isso. A gente trouxe aí, eu espero poder fazer mais, né? Aliar solution para os clientes. Acho que a gente tem um portfólio muito completo de soluções de pessoa física, pessoa jurídica. Então, você que é nosso cliente pessoa física, se interessou por alguma das nossas estratégias e soluções, não deixe de conectar a gente. E você que é nosso cliente pessoa jurídica, ou você que por acaso está vendo esse vídeo chegou até você e é pessoa jurídica, produtor rural, precisa de uma solução financeira, bate um papo com a gente. Como o Paulo disse aqui, a gente tem hoje uma boutique financeira aberta para te solucionar os melhores, né, para te fomentar com as melhores soluções possíveis. Então, tenha certeza que acho que muito antes da gente tentar alocar um produto, a gente quer entender a sua história, a gente quer entender um pouco do que está acontecendo, qual que é o seu momento econômico, como está o seu balanço, o seu DRE, e aí, entendendo a sua história, a gente consegue fazer uma hierarquia, né, uma engenharia, que seja correta para você. Então, espero que esse vídeo chegue até você, não deixe de conectar a gente. Obrigado, pessoal. Valeu, Paulo. Obrigado. Valeu.